dia, oficialmente, né? Primeiro eu vou pedir, antes da gente começar, já vou pedir desculpas por segunda-feira. Acho que, não sei se vocês gostaram ou não, de não ter ido, né? Mas aconteceu que quando eu, no começo do semestre, eu não tinha programado as aulas ainda no meu calendário do Google, né? E a minha vida é regida por aquele calendário. Então, tinham me convidado para fazer parte de uma banca de qualificação de mestrado, e eu estava, olhei lá, falaram, dia 21/6, você pode? Olhei o calendário ali, falei, posso, pode marcar. Aí depois eu peguei e assim, pode marcar, eu dei o ok, só que eu não marquei no calendário, né? Não sou eu que crio o link, fiquei esperando. Aí depois começaram as nossas aulas, eu criei o link da segunda, criei o link da sexta-feira, e aí de repente, quando chegou o convite, eu falei, oh meu Deus, era segunda-feira, 2 da tarde, junto com vocês. Aí eu falei, bom, então deixa eu desmarcar nossa aula aqui da genética e a gente joga tudo para sexta-feira, tá? Então, hoje a gente vai fazer a sessão tirar dúvidas de duas aulas, né? Se bem que uma delas vocês não se dignaram a me responder no formulário. Então, a gente já vai acertando. Mas antes disso, antes da gente começar, eu também queria combinar outra coisa com vocês. Na próxima segunda-feira, dia 28, a gente teria a aula 2 horas da tarde também, né? Só que, o que acontece? Faz uns 2, 3 meses, eu e alguns colegas aqui da nossa turma, nós submetemos um projeto para um edital da USP, um Carnaton, né, de coisas sustentáveis, e a gente não ganhamos o edital, né? Mas na quarta-feira agora vai ter a premiação dos projetos que foram contemplados. E o nosso, não, apesar de não ter ganho o dinheiro, nós recebemos indicação como menção honrosa. Então, na segunda-feira, às 2 da tarde, vai ter uma reunião preparatória sobre como que vai funcionar o evento na quarta-feira. E é bem às 2 horas da tarde. Então aí eu queria combinar com vocês o que vocês preferem. Essa reunião deve ser até umas 3:30 da tarde, mais ou menos, né? Então a gente pode fazer duas coisas. E aí vocês que vão me ajudar a decidir. Ou a gente faz a nossa sessão tirar dúvidas da segunda-feira na segunda mesmo, só que em vez de começar às 2, a gente começaria às 4, e aí segue 1 horinha, mais ou menos, é o que dá a sessão de tirar dúvidas quando a gente está aqui empolgado. Ou então a gente aborta a sessão da segunda e faz como nessa semana, e na sexta nós fazemos 2 sessões de tirar dúvida, tá certo? Dessa semana agora nós temos, hoje que eu liberei a aula de aconselhamento genético, e na segunda-feira vai ser liberada a aula de interações gênicas e variações nas proporções mendelianas, tá? Então aí eu não sei o que vocês preferem. Para mim é indiferente. A gente pode fazer aqui na segunda uma e na sexta outra, ou a gente pode fazer as duas na sexta-feira. O que vocês preferem? Preferem nada. Gabriela quer segunda. Tanto faz. Tem um voto para tanto faz, um voto para segunda. Já que vocês não querem falar, escrevam aqui. Segunda, 2, 3. Tá ótimo. Tá, segunda. Já, beleza. Vamos ficar na segunda, então. Então, eu vou mandar um e-mail para todos, tá? Lá pelo E-Disciplinas, dizendo, então, que a nossa aula de segunda-feira vai começar 2 horas da tarde. 4 horas da tarde. Tá bem? Aí a gente faz nossa sessão e segue depois. Obrigado, pessoal. Então vamos começar aqui pela nossa sessão de tirar dúvidas. Eu vou começar pela segunda lei de Mendel, tá bem? E foi a aula que foi liberada antes, né? Então vamos lá. Tem aqui 3 perguntas.
Pergunta 1. Podemos dizer que as heranças dominantes são heranças que foram selecionadas pelo ambiente e favorecem a sobrevivência do indivíduo ou não tem nada a ver? Ó, eu acho que a própria sequência das aulas deve ter respondido isso para você, né? Quando você assistiu agora a montagem de heredogramas, você deve ter visto aí que existem várias características dominantes que não são vantajosas para o indivíduo, tá? O que acontece? Quando a gente está... uma coisa... É um pensamento mais ou menos comum a gente imaginar que uma coisa dominante ela é boa e uma coisa recessiva ela é ruim, tá? Mas isso não é o que eventualmente acontece, não é o que realmente acontece, tá bem? Quando a gente está falando de dominância e recessividade, é simplesmente o fato de uma característica se manifestar ou não. Aí a gente vai entrar na seguinte, lá na frente, no fim, nas duas últimas aulas do curso, quando a gente entrar na parte de genética de populações, a gente vai trabalhar matematicamente esses cálculos. Mas o que acontece? Por que a gente acaba fazendo essa associação involuntária na nossa cabeça? A gente quase não tem nenhuma característica que a gente observe hoje em dia deletéria ou que seja prejudicial para o organismo que seja dominante, tá certo? A gente não enxerga aí muita. Agora, quando você olha a parte das anomalias recessivas, você vai ver muitas delas. Então, por exemplo, automaticamente a gente já vai ligando aqui, ó, daltonismo, albinismo, fenilcetonúria, vários dos erros inatos de metabolismo, tá certo? Mas isso não quer dizer que o fato dela ser recessiva e existir na população hoje é que todas as recessivas são ruins. O problema é que quando a gente pensa populacionalmente, uma característica dominante, se ela for desvantajosa para o organismo, ela tende a desaparecer muito mais rapidamente da população, de modo que ela não chegou até os dias atuais quando a gente enxerga aqui. Então pensa, vamos lá. Imagina uma mutação que ela for dominante e que por um acaso ela vai reduzir a mobilidade dos espermatozoides em 75%, tá certo? Então vamos lá. Esse indivíduo ele pode fazer os cruzamentos e passar esse gene para frente. Agora, qual é o sucesso reprodutivo dele? De cada 100 acasalamentos dele, quantas vezes ele vai deixar prole, sendo que ele tem uma mobilidade reduzida desses espermatozoides? Em comparação com uma pessoa ou com um indivíduo que tem 100% da mobilidade dos espermatozoides. Você concorda comigo que o cara que tem a mobilidade dos espermatozoides sem nenhuma alteração, ele tende a deixar mais descendentes do que esse que tem só 25% da mobilidade, correto? Então, ao longo do tempo, estatisticamente, a frequência do gene do 100% aumenta e a frequência do gene do 25% diminui. Só que ela diminui muito rápido. Então, se, por exemplo, se for metade, vamos supor que ela vai deixar metade dos descendentes, esse deixa 100, esse deixa 50. Agora, esses 100, cada um vai deixar mais 100 e esses aqui vão deixando 50. Então, aqui, ó, de 100 virou 10 mil, de 50 virou 2.500. Então, de metade caiu para um quarto, um oitavo, um 16. Ao ponto de que em pouquíssimas gerações a frequência desse gene já basicamente desaparece na população, tá certo? Agora, quando a gente está falando de uma característica que ela é recessiva, esses alelos, eles basicamente não desaparecem da população. Eles ficam dormentes nos indivíduos heterozigotos, tá certo? Então, nesses indivíduos, como ela não causa problema nenhum, fica lá. Eventualmente esse gene passa para frente, ele até tem uma queda, mas ele atinge um platô aqui embaixo no gráfico que vai durar por muitas gerações
e eventualmente você vai encontrar pessoas que tenham essa característica, porque ao acaso foi um acasalamento que gerou entre dois heterozigotos e nasceu ali um indivíduo que é duplo recessivo, tá certo? E aí, por exemplo, vamos pegar exemplos. Ó, pega o albinismo. Vamos pegar o albinismo. O albinismo é uma característica que ela apresenta uma série de características que são é, é, menos vantajosas para o indivíduo que é albino do que para o indivíduo que é não albino, tá certo? E aí não considerem o que eu estou dizendo como dias atuais, porque hoje em dia, obviamente, por conta da nossa medicina avançada, a gente acaba fazendo alguma alteração, mas vamos pegar lá atrás, né? Nas populações ancestrais que a gente vivia no modo aí caçador-coletor, nômade, seja lá o que for, beleza? Você concorda comigo que esse cara, esse indivíduo, ele tem mais potencial de desenvolver um câncer de pele, ele tem dificuldade para enxergar em áreas muito claras, porque a melanina nos olhos não está muito bem formada, tá certo? Então, isso leva ele a ter uma série de desvantagens, e se isso fosse dominante, rapidamente isso acabaria. Mas, se eventualmente um indivíduo albino passa os seus genes para frente, com um indivíduo que é não albino, a prole tende a ser heterozigota. E então o gene vai se perpetuando. E é por isso que eles existem até hoje. Tá bem? Mas não é o sinônimo de recessivo é ruim, dominante é bom. Isso não existe. Tá? A velocidade de seleção das características ela é diferenciada por conta da característica do gene, do alelo, mas não que faça essa associação de bom e ruim. Isso não existe. Tá certo? Ficou claro? Segunda dúvida. Vamos lá. Professor, não entendi muito bem a tabela do slide 39. De onde ela surgiu? O que significam essas porcentagens? Vocês não estão fazendo estatística? Eu não sei se essa pergunta é minha, eu acho que é, mas eu, no caso, não estou fazendo estatística. Ah, tá bom. Não, é porque como eu puxo essa aula, essa disciplina junto com o semestre de quem está fazendo estatística, eu mais ou menos assumo que a pessoa tá fazendo ali. Bom, então vamos rapidamente. O teste do Q quadrado, ele é um teste estatístico que a gente utiliza para poder fazer comparação de proporções se o que a gente está observando na nossa população, ele está dentro de uma margem estatística para aquilo que eu estava esperando. Tá certo? Então, por exemplo, se eu falar para você assim, ó, a proporção aqui é de 3 para 1. Então, se eu te der 100 indivíduos, o esperado seria 75 de um, 25 do outro. Tá certo? Só que é aquela história, nós estamos trabalhando aqui com biologia, outros eventos. Biologia é a coisa mais distante de uma ciência exata que a gente vai encontrar, tá certo? Embora a gente tente adequar as contas aí, né? Então, eu preciso ter um teste que ele vai me dizer se essas variações que eu vou encontrar, se elas estão acontecendo ao acaso ou se eu tenho algum viés por trás dessa variação. E como é que eu vou estabelecer o limite? Ele não pode ser um limite estabelecido no olhômetro. Então, se eu tiver, o esperado é 75, 25. Se eu tiver 76, 24, tá ok? Tá, né? Pertinho. 77, 23. E 80, 20. Aí já fica 4 para 1. Você percebe? Então, a ideia desse teste do Q quadrado, ele é para a gente fazer essa comparação de proporções entre o que eu estou observando e o que eu estava esperando encontrar naquela população. Dito isso, deixa eu abrir aqui o slide para a gente chegar lá. No page de Mendes, tá aqui.
compartilhar com vocês. Pronto. Ó, o que acontece essa tabela aqui, ela é uma tabela que ela já vem pronta, tá? Ela é calculada aí, eu tinha olhado essa pergunta antes da gente fazer a nossa reuniãozinha de hoje. Eu fui até no livro de estatística que eu tenho aqui entender como é que ela foi calculada para a gente poder discutir. Mas aí, gente, eu sou biólogo, a linguagem é matemática demais para mim, para eu fazer esse tipo de análise, tá bem? Então, como ela foi calculada, eu vou deixar para vocês um dia perguntarem para a professora de estatística, tá? O fato é que eu, como usuário do teste aqui, essa tabela ela vem pronta, tá certo? O grau de liberdade, a probabilidade aqui de 0,05, ou seja, de 5%, é mais ou menos uma convenção para a área de biologia, tá certo? Então, quando a gente vai trabalhar a confiabilidade desses dados aqui, o que acontece é que a gente. Deixa eu parar esse compartilhamento aqui só um segundinho. Eu olhar para vocês. O que acontece aqui é o seguinte: o grau de confiabilidade dos seus dados ali, ele vai depender um pouquinho de qual é o objetivo do seu trabalho, tá? Nas coisas da biologia que não envolvem riscos aos humanos e tudo mais, ou riscos aos animais que você está usando, a gente está trabalhando, em geral, é uma convenção que a gente trabalhe com 5%, ou 0,05, tá certo? Agora, isso quer dizer o quê? Que dentro desses resultados, então vamos supor, era 75 e 25, e eu encontrei 77 e 23, e isso é significante a um grau de probabilidade de um P de 0,05, tá? O que isso quer dizer? Que em 95% das vezes em que eu encontrar esse resultado, a variabilidade pode ser atribuída ao acaso, a atos eventuais que aconteceram sem nenhuma tendência. Tem uma chance de erro? Claro que tem. Mais ou menos em 5% dessas vezes, pode ser que aquele resultado não reflita a realidade que eu estava esperando. Vocês devem ouvir bastante isso hoje em dia. Eles fazem bastante disso O Jornal Nacional mostra bastante nas pesquisas de opinião, né? Nas pesquisas do governo bom, governo ruim, quem você votaria e tudo mais, tá? Agora, então, o 0,05 a gente usa meio que no padrão desses testes quando a gente não tem muita necessidade de rigor. Agora, imagina que nós estamos testando uma droga nova que vai fazer tem algum efeito no organismo e você quer que tenha o mínimo de efeito colateral possível, tá certo? Então, esses resultados, eles não podem, você não pode falar 95% de chance dele refletir a realidade. Eu quero que ele tenha, então, 99,9% de chance de refletir a realidade. Então, você vai lá naquela tabela, aqui, ó, e você vai trabalhar, ó, então aqui, esse P aqui seria 99% de chance dos resultados refletirem a realidade. E se você. Essa tabela continua, tá certo? Então, se você for mais para frente, você vai achar o 0,001. E aí que os resultados que você encontrou têm 99,9% de chance de refletir a realidade. Então, aí você vai trabalhando com isso, tá certo? Então, com relação ao P, a gente trabalha com 5%. É aceitável, tá certo? Mas porque a gente só quer saber, por exemplo, se a ervilha está fazendo aquele comportamento, né? Então, tenha em mente esse tipo de viés quando a gente está conversando sobre o P, tá bom? E esse 5%, ele já é uma coisa tão arraigada
na parte da biologia e recebe muitas e muitas críticas, tá? Então vou dar um exemplo de um trabalho meu que foi, a gente publicou ano passado, se eu não me engano, sei lá, um ano passado ou retrasado. A gente fez o cálculo e eu queria saber se, por características morfológicas, duas populações de abelha podiam ser consideradas como morfologicamente diferentes, por quantificação de diferenças na morfologia das aves, certo? Isso tem implicações lá na conservação dos bichos depois. Quando eu fiz o teste, ele deu os softwares estatísticos que a gente usa aqui, ele não solta, é menor que 5%, ele vai te falar o P exato, tá certo? Aí ele fez assim, ó, o meu teste deu que era 0,051, ou seja, era maior que 0,05. Então, se eu for seguir esta regra, estatisticamente as minhas populações não eram diferentes. Aí eu fiz um seguinte teste, eu adicionei mais 2 bichos em cada população. E o que aconteceu? A minha significância estatística pulou para 0,049. E aí virou estatística. Você percebe que esses 2 bichos fizeram essa diferença? Então, assim, é muito debatido o uso desse 0,05 ou não. Tanto que atualmente tem revistas que eles não querem mais que você diga o resultado é estatisticamente significante a um nível tanto ou tanto. Eles simplesmente falam assim: escreva lá que o seu resultado é estatisticamente significante ao nível de um P igual a tanto. 0,051, 0,049, 0,00000001. E quem vai decidir se o seu P é bom ou não é quem está lendo, tá certo? Faz o seu dado, faz o seu resultado e discute em cima daquilo. O editor vai pegar o seu artigo, vai ler, vai ver se o que você está discutindo faz sentido, se estatisticamente aquilo está próximo do aceitável, tá certo? E aí você não precisa mais fazer essa diferenciação, certo? Então, o P ele é polêmico, mas de qualquer maneira, convencionalmente a gente usa aí 5%. Com relação aos graus de liberdade, tem uma segunda pergunta aqui que é de relação a graus de liberdade, né? Com relação aos cálculos dos graus de liberdade, é o seguinte, e aí é uma regrinha que eu aprendi, deixa eu fazer minha conta aqui. Eu fiz estatística na graduação, acho que vocês não tinham nem nascido ainda, eu fiz estatística no ano 2000, no segundo ano de graduação, tá certo? E lá eu tinha um professor, e o Alexandre, ele é um cara muito inteligente, e ele simplesmente ensinava alguns truques, alguns macetezinhos para a gente fazer os cálculos de como calcular o grau de liberdade de uma maneira prática, tá certo? Obviamente, primeiro ele fazia toda aquela explicação matemática, botava 250 mil fórmulas na lousa, deduzia a fórmula, achando que a gente ia entender exatamente o que estava acontecendo ali, né? Obviamente que com 40 biólogos na sala, 2 pegavam o que ele estava explicando, 38 viajavam, né? Mas no fim ele ensinava um truquezinho prático. Então, nesses casos, para a gente fazer aqui os testes do Q quadrado nas proporções de Mendel, ele sempre ensinava que a gente precisava pegar o número de classes que a gente está utilizando na análise, menos 1. Então, nesse exemplo que a gente está dando, entre 3 para 1, eu vou ter 2 classes, tá certo? A classe fenotipicamente dominante e a classe fenotipicamente recessiva. Só que a hora que estou 2 classes, 2 menos 1, eu tiro 1, fico com 1 grau de liberdade e eu sigo sempre aqui a nossa tabelinha para 1 grau de liberdade, tá certo? Se eu estiver trabalhando com, que dá aqui, né? Se eu estiver trabalhando com, por exemplo, um teste da segunda lei de Mendel, aí eu já tenho 4 classes.
tá certo? Porque o meu esperado vai ser 9 para 3 para 3 para 1. Então aí eu vou trabalhar com 3 graus de liberdade, sendo que o meu Qi quadrado crítico fica aqui no 7,815. Ah, Francois, tem diferenças? Tem outras possibilidades? Tem. Se a gente tiver mais alelos, né? Pensa aí no seu sistema ABO, quando a gente está trabalhando. A gente não está trabalhando com IA, IB e Izinho, né? Então você vai ter várias combinações e você vai ter outras possibilidades. Então, nessas possibilidades que você vai ter, você pode ter outros cálculos aqui. Então, você pega o número de classes, diminui uma, segue a linha e você vai chegar lá, tá bom? Mais dúvidas sobre o cálculo do Qi quadrado, eu vou pedir para vocês falarem com a Adele. Acho que é ela que está dando estatística para vocês, né? Coisas práticas, como fazer, vem aqui, eu te ajudo. Coisas práticas de como foi desenvolvido ou matematicamente como funciona, aí vamos no matemático. Beleza? Eu posso só confirmar uma coisa rapidinho? Opa, claro. O número que deu 3,841, então Uhum. é tipo o máximo que É o pode máximo. ter Isso. para não passar 5%, então. Exatamente. É o Entendi. número máximo que pode ter para não passar 5%. Qualquer coisa Agora para entendi. baixo dele é aceitável. Para cima dele você rejeita a sua hipótese. Entendi. Tá Obrigada, viu? bom? De nada. Tem uma outra pergunta aqui também que está falando do Qi quadrado, que eu acho que é a mesma. São duas perguntas, as duas falando do Qi quadrado. Não sei se ficou dúvida, mas as duas perguntam a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? É isso mesmo? De segunda lei de Mendel, a gente tem mais alguma dúvida? Porque eu só tenho essas três aqui. Vai sim, Lívia. Ó, o que acontece com o slide da segunda lei de Mendel? Ele é uma aula que, apesar de estar em dois vídeos, ele está tudo num slide só. Então, se você pegar os slides que estão lá na semana da primeira lei de Mendel, a gente faz a aula visual, né, a aula com o vídeo até um slide X, e depois a gente parte dele para frente, mas é um arquivo só, então você pode usar o mesmo, tá? Eu até fiz uma numeração contínua para não ter erro, tá bem? Mais dúvidas aqui, pessoal, sobre segunda lei de Mendel? Não? Então tá. Agora, então vou fechar aqui, hein? Fechei a janela. Sobre montagem de heredogramas, eu tenho um total de 0 dúvidas. E aí, eu queria saber se é isso mesmo. Vocês não têm nenhuma dúvida sobre montagem de heredogramas? Está tudo certo? Oi, professor. Oi, bem. Eu tenho, quando eu estava montando aquele que você falou para montar da família, eu Uhum, vou apresentar aqui que eu por fiz no favor. Jamboard para mostrar. Tá aparecendo? Ainda não. Agora sim. Tá. A dúvida que eu fiquei é que, Uhum, assim, o meu pai, ele é o segundo mais velho uhum, e a minha mãe é a mais nova. Aí uhum. ficar desse jeito, tá certo? Se você não for representar os seus primos, sim. Né? Por exemplo, aí você tem lá os irmãos do seu pai, os irmãos da sua mãe, né? Se você não quiser representar os seus primos, pode ser assim. Se você quiser fazer de um jeito mais simplificado para você poder deixar, assim, do jeito que ele tá correto, tá certo? Se você pegar aqui o risquinho aqui, ele tá correto. Se você quiser deixar ele esteticamente mais bonitinho, você pode jogar, por exemplo, a sua mãe aqui para o primeiro lugar e o seu pai para o último lugar aqui, só para representar do jeito que está e você poder colocar eventuais casamentos aqui ou relações que geraram filhos aqui nos seus tios também, tá bom? Mas do jeito que está, ele está correto. Tá. Então, é isso que eu queria perguntar também. Se eu trocar essa ordem de deixar meu pai
aqui e a minha Uhum, mãe aqui na frente. uhum. Tem problema por causa da ordem de nascimento? Não, isso a gente faz mais quando não vai ter é uma representação meio estática, sabe? Eu não quero fazer tal análise, mas se a gente tem, nesse caso aqui, a gente tem você de probando, tá certo? Você poderia inverter e deixar para fora essa regra da ordem de nascimento, ela não é uma regra 100% estrita, ela pode ser flexibilizada a depender aí de como você precisa montar o seu heredograma. A única coisa mais importante é que todo mundo esteja sob o mesmo guarda-chuva, né? Então, você está pegando aqui, se você pegar aqui no seu lado esquerdo, pai e mãe, né? Que tem avô e avó, que tem aqui 4 filhos. O importante é que os 4 filhos aqui, se são filhos do mesmo casal, saiam da mesma linha, tá certo? Manteve essa hierarquia do guarda-chuva, tá tudo certo. Não tem que esquentar muito a cabeça, tá? Ah, tá ótimo, professor. Obrigada. Era Imagina. só isso. Deixa eu ver, tem aqui curiosa no vídeo, a aluna pergunta como faz quando um dos parentes teve 2 maridos. Eu vou te mostrar como é que fica esse heredograma, então, peraí. Deixa eu abrir aqui, eu tenho um softwarezinho, ele é meio tosco, mas ele chama Genopro. Ele serve para você fazer. Meu Deus, peraí. Não quero comprar nada. Eles estão me perguntando se eu quero comprar. Eu não quero comprar nada. Peraí. E deixa eu apagar aqui, ó. É assim. Deixa eu compartilhar a janela com vocês. Ó, esse aqui é o softwarezinho, tá vendo? Chama Genopro 2020. Então, você vem aqui, suponha que esse é o casal, né? Quando você seleciona um indivíduo aqui, ele vai te colocar, né? Ó, você pode vir aqui, ele vai te colocar um novo companheiro, novos pais. Então, ó, se quiser colocar pais, vem aqui, ele vai te colocar pais aqui, tá certo? Que vão te dar essa. Eventualmente, você pode vir aqui e fazer assim, novo companheiro. Então, ó, ele puxa para cá. No caso, a gente não vai querer aqui. Eu posso puxar essa pessoa para cá, tá certo? Então aqui eu tenho essa linha, ela pode variar, eu posso colocar ela aqui se eu quiser, certo? Eu também pode vir aqui se eu quiser. Deixa eu descer um pouquinho essa pessoa aqui. E deixa eu descer esse aqui também. Para todo mundo na mesma linha, tá certo? Então daqui tem essa pessoa. Se eu colocar um novo companheiro aqui, o que dá para fazer? Eu posso puxar aqui esse assim e esse. Espera, como é que é aqui? E dá para fazer aqui depois. Botar mais um ponto aqui. Ô, senhor. Dá para puxar mais um ponto. Ah! Daria para eu fazer essa risca assim, sabe? Tipo, sobe aqui, venho até aqui, desço aqui e ponho a terceira esposa aqui. Entendeu? Deu para compreender? O software é chato, ele faz as coisas que ele quer quando ele quer aqui também. Não... Não quero novo filho. Não! Pronto, vocês entenderam. Deu para compreender o, o truque ali? Então você pode fazer, né, com 2 fica fácil, você faz um para cada lado. Quando tem o terceiro, você pode puxar e fazer um ganchinho, tá? Mas você pode fazer quantos quiser, né? Depender do que tiver aí, tá? Mas faz isso. Aí a Gabriela, infelizmente. Viu, Gabriela? Você sabe que uma vez eu estava dando essa aula para uma turma de LCM no noturno e tinha um aluno que ele já era mais velho, ele devia ter lá os seus 60, 65 anos já. Então ele é daquela época que as famílias eram muito, muito, muito maiores do que hoje em dia, né?
E aí eu falei que tinha que desenhar todos os tios, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. Aí ele olhou para mim e falou: professor, vai dar certo, cara. Minha mãe teve 12 filhos e meu pai, com outra mulher, teve mais 8. Só os tios já não caberiam na linha. É isso, ó. O avô dá 17 filhos, tá vendo? Então aí a gente usa aquele truque de colocar o númerozinho, sabe? Tipo, bota um quadradinho e coloquei. Dentro você coloca 8 filhos. Esse casamento teve 8 filhos homens, 5 filhas mulheres. E assim vai fazendo o truque aí, tá bom? Mas não, mas nome dos tios. Mas não dá. Não dá pra você saber o nome de todos os tios. Né? E ainda, o que acontece? Se você pega nos antigamente ainda, quando a gente tinha, nas épocas mais antigas, quando a gente tinha ainda uma mortalidade infantil alta, era aquela assim, teve 12 filhos, 5 morreram antes de completar tantos anos, né? Então você tinha um heredograma aí complicado mesmo de montar. E é esse o truque, tá bom? Deixa eu vou fazer um pedido para vocês então. Quem fez o seu heredograma, eu vou abrir lá no E-Disciplinas uma tarefinha para você postar ele para mim, tá bom? E quem não fez, faça. Esse vai... eu tenho que fazer os quiz das outras aulas. Não sei, o Luiz inventou essa história de quiz aí, agora eu tenho que fazer. Mas o heredograma da família de vocês fica sendo o quiz dessa aula aqui e eu vou fazer os heredogramas o quiz de primeira e segunda lei de Mendel e conto para vocês depois, tá bom? Eu não... Vocês entendem? Tá. Eu não queria fazer esse quiz, gente. Professor. Se eu esquecer de fazer os quiz, vocês vão reclamar. Não, ninguém vai lembrar, não. A gente vai achar ótimo, na verdade. A gente guarda esse segredo. Vou falar que nem a minha filha aqui. Pode ser segredo de nós? Eu não queria fazer. Então, ó, se alguém reclamar, aí eu faço, tá bom? Mas se ninguém reclamar, eu vou fingir que eu não li esse pedaço. Vocês ficam só com a nota do quiz do Luiz. E aí depois eu faço uma prova mais tranquila pra gente fazer. Pode ser? Pode. Então tá bom, obrigado. Só uma dúvida, o heredograma da minha família também acontece de ter muita gente. E aí pode fazer aquele lance de simplificar com números de tios? Tá. Pode sim. E aí você nem precisa colocar todos os casamentos dos seus tios, não, todos nem tem os como. 157 não primos como, que você tem, não precisa, tá? Não tem como, de verdade. Você pode, nesse eu caso... já fiz, né? Mas, tipo, tá sem primos, tá só eu e... Eu coloquei primo só em uma parte da família, porque aí é mais fácil. Sim, não, nesse caso de heredogramas muito complexos, você pode se restringir só aos ramos reprodutivos que vão chegar no seu probando, tá? Bota ali, todos os meus tios, mas você não precisa colocar todos os casamentos dos seus tios, todos os seus primos, senão vira uma coisa de louco, tá bom? Que nem aquele heredograma que tá lá, que é da família real inglesa lá, da rainha que pula cerca. Tá, pula cerca não, que tem uma mutação. Muito bem, queridos. Mais dúvidas? Como ficamos aí? Ninguém tem dúvida de montagem de heredograma? Essa parte, ela é interessante, né? Tem muita coisa que a gente pode brincar, muita característica. Ainda é uma coisa bastante útil, mesmo hoje em dia, né? Quando a gente tem características relativamente simples, um heredograma responde, embora a gente tenha hoje em dia ferramentas muito mais potentes para a gente fazer esse tipo de análise, né? As análises moleculares estão aí a todo vapor. Foi nessa turma de vocês
Ou foi na turma da tarde de embriologia que eu mostrei o site que faz teste genético de ancestralidade de doenças? Foi para vocês? Acho que não. Acho que não. Então, peraí. Olha que negócio legal isso aqui que eu achei. Quer ver? Semana que passou, precisei fazer na minha filha, tadinha. Precisei fazer teste de Covid nela. Porque a nossa funcionária que vem aqui em casa, ela veio na sexta-feira passada, estava tudo bem, né? Ela fica de máscara aqui o tempo todo, eu também, né? Mas eu já tomei uma dose da vacina, e então o que acontece é que minha filha ficou lá no quarto quase que o dia inteiro, né? A manhã toda, veio para cá para fazer tarefa e para almoçar, né? E aí no sábado à noite, a minha funcionária teve um sintoma, começou com febre, com coriza, né? E foi fazer o teste, deu positivo, tá tudo bem, graças a Deus, né? Mas eu não estava sentindo nada, e quando eu fiz a conta, sexta, né? Teoricamente, nosso contato teria sido sexta. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta, a pequena amanheceu com o nariz escorrendo. Falei, meu Nossa Senhora. E aí precisei fazer um teste de Covid de PCR salivar, né? E aí eu encontrei esse site aqui, ó. E eu achei ele... Deu negativo, tá? A pequena tá bem. Mas eu achei esse negócio aqui que eu achei muito legal. Deixa eu compartilhar com vocês. Não estou fazendo propaganda do site, tá? Só para mostrar mesmo. Não precisa melhoras se for melhoras para minha filha, ela tá melhor. Ela tá derrubando o quarto lá enquanto a gente está fazendo aula aqui. A Liliane tá bem. Vai ficar 2 semanas em casa, mas tá bem também, tadinha. Ia tomar vacina hoje. Como é que essa doença é ingrata, né? Ó, vamos lá. O que é que a gente tem aqui nesse site, ó? Aí, veja, ele tem o teste de Covid, né? Que ele faz, um teste de PCR salivar. Achei, um teste bastante legal. Aí ele tem aqui, ó, veja, esse teste de saúde. Ele vai fazer o screening de predisposição genética para várias doenças, veja. Então ele vai fazer, ó, a existência de genes, né? A possibilidade de terem genes com predisposição para câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata, câncer de mama masculino, cólon retal, câncer de endométrio, de pele, de estômago, predisposição para níveis altos de colesterol, triglicerídeos, doença de Wilson, ó, tem um monte. Tá vendo? Uma galera de coisa monogênica, trombofilia, alfa-tripsina, hemocromatose e de HLA, de doenças imunológicas, que vai vir ainda. Tá? Não tem ainda, mas vai estar nesse kit. Eu achei isso muito legal. E aqui, ó, a gente tem também esse outro teste que eu achei fantástico, que é o teste para explorar ele chama Minhas Origens, meu DNA Origens. Ele vai fazer um teste de ancestralidade genética. Então ele vai ver dentro dos seus marcadores genéticos que você tem no seu genoma, de acordo, obviamente, com as frequências dos genes ancestrais, né, que nem a gente tinha, né, as diferentes populações, antigamente estavam isoladas, as frequências gênicas são muito diferentes, e aí, de acordo com os alelos que você tem presente no seu organismo, eles conseguem fazer as marcações e os cálculos. Então, assim, olha, no seu genoma tem tantos por cento de genoma do norte da África, da parte da Península Ibérica, da parte asiática, e nem é tão caro, e é um teste. Então, dá para fazer ali esses 2 testes, tanto de ancestralidade quanto de doenças. E eles dividem trocentas vezes, com vontade de pegar um mês que vem que o cartão entrou sob controle, o cartão de crédito aqui em casa, e fazer o de doença e o de ancestralidade. Depois eu conto para vocês, tá bom? Então, mas pensando aqui na vantagem dos heredigramas que a gente tem aí, né? Eles servem para doenças simples, mas reparem que hoje, como está
simples aí a gente fazer um teste de predisposição genética a doenças. Peraí, só para vocês quiserem testar, meudna.com, tá? Ó, mas veja, um teste desses aí não é dos mais baratos, R$ 1.200, mas eles dividem em 12 vezes de 100, aí começa ficando num negócio mais aceitável, assim, em algum momento, né? Então tá bom. Doenças autoimunes são genéticas. Sim, sim, Fernanda, doenças autoimunes são genéticas, elas têm ali, a gente tem um conjunto de genes, chama HLA. O que esses genes fazem, eles servem para ensinar o seu corpo mais ou menos aprende o que é próprio dele com base nesse tipo, nessa parte do seu genoma, tá certo? Então, assim, essa proteína, né? Vamos supor, por que quando você faz uma transfusão de sangue que é compatível com você, o seu corpo não tem rejeição nenhuma? Porque dentro do seu genoma está codificado que, por exemplo, se você é do tipo B e recebe sangue do tipo B, o seu genoma está codificado que aquele açúcar, aquela glicoproteína que está na membrana da hemácia é própria do seu organismo. Então não importa que ela veio de outro organismo, é a mesma glicoproteína e o seu corpo reconhece como sendo uma coisa normal. Quando a gente coloca, por exemplo, o sangue do tipo A em alguém do tipo B, você já tem reação de coagulação. E os anticorpos do seu corpo, e o seu corpo vai combater essas hemácias do tipo A. Por quê? A glicoproteína do tipo A, ela é diferente do tipo B. Seu corpo não reconhece e vai reagir. Tá certo? Então, assim que a gente reconhece o que é nosso e o que não é. Uma bactéria, um vírus que penetra. Nessas doenças autoimunes, o que acontece é que você tem uma disfunção aí nesses genes e eles passam a reconhecer proteínas que o seu próprio corpo produz como sendo proteínas exógenas. Então, o que vai acontecer é que ele vai acabar, o seu corpo entra numa luta eterna contra ele. E isso com base nesse sistema HLA de genes, tá bom? Se der tempo, eu vou fazer uma aula de imunogenética para vocês. Imunogenética é um negócio muito, muito, muito legal. Se der tempo, vou ver se eu consigo fazer para a gente conversar lá no fim, tá bom? Bom, queridos, temos dúvidas? Não temos dúvidas? Senão, a gente já pode ir finalizando. Se tivermos dúvidas, podemos continuar. Eu vou cortar do vídeo a parte que eu falei que eu não vou mais dar quiz, tá? Vai ter um corte no meio da conversa, assim. Então tá bom, queridos. Estamos, então, combinados. Segunda-feira, 4 da tarde, tá certo? Vou mandar um e-mail lá no grupo, pelo E-Disciplinas, todos vocês vão receber, mas eu vou pedir para vocês também espalharem aí essa informação pelos grupos de WhatsApp, porque eu sei que e-mail é coisa de velho e vocês olham mais as redes sociais e os grupos do que o próprio e-mail, tá bom? Então, vou parar de gravar.